Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Leonardo Simões e hoje falarei sobre o projeto de lei número 1179 de 2020, um tema muito atual, por sinal, pois é o projeto de lei que dispõe acerca do regime emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus Covid-19. Antes, porém, peço a você que deixe o seu like neste vídeo e, se não é inscrito, que se inscreva e também que acione o sininho para receber as notificações à medida que forem sendo carregados novos conteúdos aqui neste canal. Este projeto de lei, conforme seu artigo 1º, institui normas de caráter transitório e emergencial. A regra, nós sabemos que é que uma lei, uma disposição legal, ela possui vigência enquanto não for modificada ou revogada por ato posterior. Mas no ordenamento jurídico brasileiro, há algumas referências às leis temporárias. Há exemplo do Código Penal, em que em seu artigo 3º dispõe que a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Em relação ao direito civil, é possível verificar a existência da expressão da temporariedade relacionada à temporariedade na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, em que em seu artigo 2º dispõe que, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Nota-se, portanto, que não há impedimento à criação de leis temporárias. A propósito, o projeto de lei ele menciona a expressão transitória. Essa expressão normalmente ela é vista quando há uma revogação de uma lei, como ocorreu recentemente com o Código de Processo Civil, em que tem ali as suas disposições transitórias, que é quando sai de uma legislação para entrar em outra e fica naquele limbo ali, como se proceder naquele meio tempo. Ao que parece, essa expressão transitória aqui no projeto de lei, ela deve ser melhor interpretada como temporária. Porque, afinal, tudo bem, é uma transição entre a normalidade a um estado pandêmico e depois, novamente, uma transição de volta à normalidade. Mas, de tudo que se verifica, é que é uma lei temporária. É uma legislação que ela possui um prazo para iniciar e um prazo para terminar. E naquele meio tempo haverá algumas mudanças nas relações jurídicas. Então, aparentemente, revela-se mais pertinente a interpretação de transitório, constante no projeto de lei, como temporário. Feito esse breve esclarecimento, é de se considerar que a temporariedade de uma lei ela é exceção à regra. Como já dito, em regra, uma lei ela possui vigência enquanto não for modificada ou revogada por ato posterior. Mas no presente caso em que vivemos, o que justifica a emergência anunciada na ementa e no artigo 1º do projeto de lei? A pandemia da Covid-19. Como bem sabemos e podemos experimentar na prática esse estado de calamidade pública, de pandemia a nível nacional, a nível mundial, tem plena capacidade de alterar as relações pessoais, as relações interpessoais, as relações jurídicas. E nesse sentido é justamente que foi criado o projeto de lei em questão. Tanto que consta expressamente, dentre a sua justificação, de que ele foi criado de forma excepcional, tendo em vista a necessidade de se regular de forma específica as relações de direito privado, equiparando, de uma forma geral, a pandemia presente como caso fortuito ou força maior. Essa disposição ela consta expressa na justificação do projeto de lei. Eu deixarei o link aqui para acesso direto à página do Senado, em que será possível verificar esse arquivo, e caso venha a ter algum problema no acesso, basta encaminhar uma mensagem, deixe um comentário, e eu disponibilizarei por e-mail também este documento. Prosseguindo na análise das disposições gerais do projeto de lei em apreço, o parágrafo único do artigo 1º dispõe que, para os fins do projeto de lei especificamente, considera-se como termo inicial dos eventos derivados da Covid-19 a data de 20 de março de 2020, que foi a data da edição e publicação do Decreto Legislativo número 6 de 2020, que reconheceu o estado de calamidade pública em âmbito nacional. Uma questão de suma importância relacionada ao projeto de lei em apreço é que, à exceção de seu artigo 20, não há revogação ou modificação de legislação vigente. Simplesmente a suspensão da aplicação de determinadas normas,
E, em outro ponto, há também a instituição de normas específicas com aplicabilidade limitada a este período pandêmico que vivemos. Já aproximando agora do fim da primeira parte dessa análise do Projeto-Lei 1179, é de se destacar que é possível verificar ao menos 2 termos iniciais e 2 termos finais para a aplicação de determinadas normas nele contidas. Quais seriam? Em relação aos termos iniciais, há referência à data de 20 de março de 2020, que foi a data da publicação do Decreto Legislativo número 6 de 2020, que reconheceu o estado de calamidade pública em âmbito nacional, e também a referência à data da publicação da lei, quando esse projeto-lei vier a ser sancionado, se vier a ser sancionado. Com relação aos termos finais, a referência à data de 30 de outubro de 2020, data essa que eu não consegui descobrir de onde saiu, aparentemente foi uma discricionariedade, o que não há qualquer problema nessa escolha, e também a referência ao período enquanto perdurar o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6 de 2020. Disso, é possível extrair ao menos 2 considerações em relação ao termo final da vigência deste projeto de lei, quando vier a ser sancionado. Uma é no sentido de que há possibilidade de prorrogação em relação à data fixa, ou seja, aquela data de 30 de outubro. Ela pode ser prorrogada a depender do interesse do legislador e a necessidade. E a outra questão é que, em relação à data variável, que enquanto perdurar o estado de calamidade pública, significa dizer que, muito provavelmente, haverá um novo ato reconhecendo o término do período de calamidade pública, outrora reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6 de 2020. Para concluir, apesar deste projeto de lei instituir normas de caráter temporário, ou conforme consta na emenda no artigo 1º, transitório, os efeitos decorrentes da aplicação das normas nele contidas serão permanentes. Isso ficará mais evidente a partir da análise de suas disposições, o que farei nos próximos vídeos. A você que assistiu até aqui, agradeço pela sua audiência. Deixe o seu like se gostou do vídeo, coloque abaixo suas considerações, seus comentários, suas dúvidas. Encaminhe este vídeo e compartilhe o canal com quem você conhece. É um assunto que tende a interessar a todos porque altera as relações interpessoais e as relações de direito privado entre as pessoas no nosso direito civil ao longo deste período de pandemia que eu espero encarecidamente que acabe logo, para que tenhamos nossa vida de volta à normalidade, possamos sair de casa sem a preocupação com o retorno, em fazer todo aquele procedimento de limpeza, de higienização e simplesmente poder se jogar no sofá. Se você não se inscreveu no canal, inscreva-se, acione o sininho para receber as atualizações e nos vemos na próxima oportunidade. Um abraço.